Oi, gente, eu sou a Gil Brandão. Hoje eu estou em Itupeva, no interior de São Paulo, para o lançamento oficial da nova geração da Toyota SW4. Após o lançamento da nova geração da picape Hilux, que chegou às concessionárias fazendo muito sucesso, é a vez da nova geração do SUV de porte médio SW4 chegar às lojas com muita novidade. A SW4 compartilha a mesma plataforma da picape Hilux. As duas são fabricadas na planta de Zárate, na Argentina, e dividem muita tecnologia: plataforma, motor, câmbio, tração. Mas fora isso, o objetivo da Toyota é dar identidade própria ao SUV, tanto que no visual é tudo diferente. O visual ficou bem mais moderno, destaque para o conjunto óptico. Os faróis invadem a lateral com as luzes diurnas integradas em LED, muito bonitas. Os faróis de neblina ganharam agora um conjunto no formato triangular com detalhe cromado. Aqui na grade, 3 filetes cromados, muito grandes, com a logo também em destaque. No capô, vincos que dão muita personalidade ao SUV. Na lateral, destaque para as rodas, aro 18 polegadas, os retrovisores com função de rebatimento automático e pisca integrado. Destaque também para as maçanetas cromadas. Como nos faróis, as lanternas traseiras também formam um conjunto horizontal e estreito que invade a lateral, também usando luzes em LED. Vocês vão perceber que toda a lateral tem um frisozinho cromado, que continua também na parte traseira. Aqui mais embaixo, unificando as lanternas, a gente encontra mais um friso cromado, só que mais largo. A nova geração da Toyota SW4, por enquanto, só será oferecida na versão topo de linha. É a SRX, que vem completíssima de equipamentos, não tem lista de opcionais. Sai sempre equipada com um novo câmbio automático de 6 velocidades, sempre equipada também com a tração 4x4. O que muda é o propulsor. Há 2 opções de motor. O primeiro, o novíssimo 2.8 turbo diesel, que desenvolve 177 cavalos de potência, que já estreou na picape Hilux. A versão de entrada sai com motor V6 a gasolina de 238 cavalos de potência. No segundo semestre, haverá também a opção de motor flex. Vamos aos preços? A versão de entrada a gasolina sai sempre com 7 lugares e custa R$ 205 mil. Com motor diesel 5 lugares, o preço pula para R$ 220 mil. Com 7 lugares, custa R$ 225 mil. Aqui do meu lado, o Vitor, ele é instrutor técnico da Toyota, manja tudo de Hilux e SW4. Bom, Vitor, vamos começar falando que a SW4 ela é desenvolvida sobre a mesma plataforma da Hilux, da picape, porém só na parte dianteira. Toda a parte traseira é nova. Em relação à Hilux, a SW4 também compartilha o mesmo motor, mesmo câmbio e mesma tração. De resto, tudo é novo, Vitor? Tudo novo na Hilux, tudo novo na SW4 e as diferenças entre os modelos, né? Então, em termos de powertrain, né, o trem de força, motor, transmissão e a seleção da tração são equivalentes para os dois modelos. Todo o restante, né, carroceria, sem contar no design, tanto exterior como interior,
totalmente diferentes, veículos totalmente distintos. Ao mesmo tempo que eles têm muita coisa em comum mecanicamente, a concepção é muito diferente, porque um é picape e outro é SUV. Então, vamos falar de suspensão traseira. Por que aqui a SW4 mudou tudo em relação à picape? Bom, a suspensão traseira, né, falando de um SUV, um SUV, como vocês preferirem, ela é voltada para conforto, né? Diferente de uma picape, onde a variação de carga é muito grande. Eu posso estar na nossa Hilux, por exemplo, só com motorista ou totalmente descarregado, ou com a máxima capacidade na caçamba, próximo de 1 tonelada, aí, dependendo de cada versão. Então essa variação de carga ela é muito grande, então por isso na traseira se usa feixe de molas. Já aqui na SW4, que estamos conduzindo aqui um test drive, visando conforto, já que nessa configuração carrega até 7 passageiros. Exatamente. O objetivo aqui no SUV é conforto, voltado para os passageiros. Aqui as molas são helicoidais. Exatamente. Então a suspensão tem essas diferenças, porque aqui é voltado para o conforto, não só para quem está na frente, como na segunda fileira, e como bem dito aqui, na terceira fileira, no caso desse test drive, no caso, uns 7 lugares. A arquitetura da suspensão mudou ou ela só se adaptou? A construção, né, a geometria, ela é a mesma, ou seja, a tecnologia empregada para desenvolver dessa suspensão é a mesma. O que mudou é a calibragem, né? Então, aqui a gente tem um chassi totalmente novo, pesos diferentes, uma dinâmica de veículo totalmente diferente, mas a tecnologia empregada é a mesma. Vamos falar agora de equipamento, gente. Assim como a picape, aqui o SUV, a Hilux SW4 ganhou muitos novos equipamentos nessa nova geração. Além dos controles de tração e estabilidade, de ABS com EBD, equipamentos que a gente já conhece, a SW4 oferece, além dos recursos de 4x2, 4x4, bloqueio do diferencial traseiro, também tem um controle de descida, que é o DAC, e passa a oferecer também um novo controle de reboque, que estreou lá na picape. Todos esses auxílios são voltados para segurança, né? Uma vez que é empregado o auxílio eletrônico, né, de sensores, para um item a mais de segurança para o condutor, né? Uma vez que a gente tem auxílios para descida, que a gente utiliza inclusive aqui no nosso test drive, o controle de partida ou subida também é bem acessível hoje, nesse mundo moderno, não só para o off-road, mas também para o on-road, no caso de uma subida. Inclusive ele funciona na descida, se você estiver subindo de ré, ele também pode ser utilizado. E o controle auxiliares aí como ABS, EBD já presente desde as outras gerações. Esses controles de segurança auxiliares, eles têm uso específico. Por exemplo, você está no 4x2, você tem o recurso do 4x4, tem o recurso do diferencial traseiro, o DAC é muito específico, é só para descida. Em que casos eu vou utilizar, por exemplo, o bloqueio do diferencial? O bloqueio do diferencial traseiro a gente utilizaria com uma situação extrema off-road, né? Uma vez que o 4x2 não foi suficiente para transpor aquele obstáculo, aquela situação, né? Nós temos o recurso do 4x4 e além do 4x4 reduzido. Uma vez esses recursos tenham se esgotados, a gente tem um recurso a mais, que é o bloqueio do diferencial traseiro também. Então por isso que a gente usa uma situação extremamente off-road, onde a gente, bloqueando o diferencial traseiro, a gente garante que as duas rodas traseiras têm a mesma rotação, ou seja, a mesma força aí, com o mesmo torque. Uma curiosidade a respeito ainda da suspensão traseira. Na geração anterior, ela era assimétrica e agora ela passa a ser simétrica. Perfeito. Então, na geração anterior, a engenharia optou por uma suspensão com essas características, é uma característica de produto. Foi concebido lá como a melhor opção. Nessa nova geração foi totalmente remodelado, o carro é totalmente novo, então a parte de estrutura, chassi é totalmente nova, inclusive a geometria da suspensão que se mantém a mesma, mas tem uma recalibragem própria para esse veículo. E a engenharia optou por uma relação simétrica, ou seja, os cursos de ambos os lados são exatamente iguais. Agora vamos falar de desempenho. Assim como a picape,
A SW4 ganhou o novo motor 2.8 turbo diesel que substitui o anterior 3 litros. Muita gente não entende essa redução de cilindrada, é uma tendência mundial de downsizing, é busca de consumo. O cliente final ele sempre quer a parte de desempenho, melhora no desempenho, só que sempre levando em consideração, né, nunca esquecendo a parte de consumo, porque o consumo é o que dói no bolso, certo? Então a Toyota do Brasil, ela optou por um downsizing, então a gente saiu de um motor 3.0 para um 2.8, porém em termos de performance, a gente melhorou o seu desempenho. Então, teve um ganho de 6 cavalos, perfeito, indo para 177 cavalos de potência, mas o bom mesmo, gente, foi o ganho de torque. Agora, a SW4 tem 45,9 kg de torque, que representa um ganho de 25%. É muita coisa. É muito torque, né? Então, principalmente em situações off-road, onde a gente precisa de força e não velocidade, né, o torque ele se torna muito evidente, tá? E em situações on-road também, como parar no semáforo, né, a saída, a força do veículo, o torque também está presente. A SW4 tem médias de consumo muito boas. São 8 km por litro na cidade e 10 na estrada. Para um carro desse porte é uma média muito boa. Vamos lembrar que isso é só uma média. Há pesquisas que mostram que dependendo da situação, dependendo do motorista, do estilo de condução e das condições, essa média pode variar até 25%. Esses números são uma boa referência, né, para um consumo. São N fatores que compõem o consumo. Um deles, obviamente, que é o pé do condutor, né, a maneira dele conduzir o veículo. Outros fatores são externos, então clima, temperatura, as condições de piso. Então é muito difícil a gente estimar, né, um único número, né, devido a tantos fatores. Mas esse número aí é uma boa média como referência aí para uma linha geral de consumo no perfil do cliente aí. E outra coisa, gente, vamos acabar com esse mito de achar que quem tem grana para comprar um carro de 250 mil reais não se importa com alto consumo de combustível. Se importa sim, ninguém quer perder dinheiro. Você gastar muito combustível é queimar grana, queimar dinheiro na atmosfera. Hoje em dia as pessoas estão melhor informadas, então elas têm que ter educação ambiental, consciência de sustentabilidade, de reduzir o consumo de combustível e poluir menos. Além disso, economizar também, né? Hoje em dia, isso é uma tendência global, né? As questões de downsize de motor, justamente para garantir a parte de consumo, mas sem perder a eficiência, né? Então, cada vez mais os motores vão ser reduzidos, pensando na parte de consumo, na parte de meio ambiente, mas sem perder a parte de desempenho também. Bom, gente, agora estamos na pista de obstáculos e vamos descer o King. Eu já vou descer a parte boa, né? A parte que dá aquele friozinho na barriga. Eu já acionei aqui o DAC. Está aceso no painel o botão mostrando que o recurso está ativo. É uma tecnologia de controle de descida que tanto a Hilux como a nova SW4 oferece. Agora, Vitor, explica pra gente como que esse recurso funciona. Bom, o DAC, o auxílio de descida, né, ele é um sistema de segurança onde a gente vai passar esse obstáculo, que é um declive acentuado, sem utilizar o pedal de freio, onde todo o sistema eletrônico do veículo vai fazer a frenagem com uma melhor eficiência, tá? Então, para transpor esse obstáculo, vou pedir que você incline o carro mais um pouco, só descer ele mais um pouquinho, só para ele fazer a leitura do ângulo. Ele funciona normalmente, só que como a gente tem um trecho curto aqui, para a gente maximizar o efeito disso, para vocês sentirem na prática. Então, desce só mais um pouquinho, por favor. Para ele calcular o ângulo de descida. Isso, para ele já fazer a leitura. Pode parar. Pode parar totalmente. O que você vai fazer? Você tem ideia de quantos graus a gente está inclinado? Aqui é cerca de 40 e alguma coisa, não sei precisamente, tá? A impressão é que dá é mais de 40 graus. Pressão de 90, né? Ângulo reto. Vamos lá, como que a gente vai fazer? Você está segurando o carro no freio, pedal de freio. Exato. Você vai tirar totalmente o pé,
até lá embaixo, não se preocupa com ele, tá? Tirei. Tira, não precisa pôr. Ele tá freando sozinho. Ele freia sozinho. Viu? Não batemos o para-choque, tá tudo inteiro no veículo, já fez o acionamento. Esse foi o DAC em funcionamento. Por isso que ele calcula a inclinação, para não correr o risco de bater o ângulo de entrada. Se a gente ali não fizesse essa parte de posicionar o carro, funcionaria? Sim, só que ele tem que fazer a veitura. Até fazer essa veitura, como a gente tem uma distância curta até o solo, né, ele ia fazer o auxílio praticamente no final da descida. E aí você não ia perceber tanto o auxílio, tá? A gente entrou agora numa piscina de lama. Até quanto a SW4 aguenta submersa na água? 286 milímetros. 286 milímetros. É muita coisa. É muito. Agora a gente vai fazer o retorno ali, a gente vai fazer uma inclinação lateral. Aqui é aquela mesma regrinha, devagar e sempre. Exatamente, o off-road é assim. É a regra básica do off-road. Esse ponto aqui tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá, devagar e sempre. Pezinho sensível no pedal do acelerador, para não acelerar demais e nem parar. Pode fazer todo o contorno. Foi tranquilo. Muito bem. Lembrando que para alternar entre o 4x2 e o 4x4 você não precisa parar o carro. Você pode fazer a mudança numa velocidade de até 100 km por hora. Agora, para acionar a reduzida, você precisa parar o veículo e colocar no ponto morto. Bom, esse é um trecho mais de terra batida. É uma situação muito comum para quem tem fazenda, para quem tem sítio. E aqui a gente usa um 4x4 normal, sem a reduzida. A SW4, ela é líder de vendas no segmento de SUVs médios. Vitor, qual que é o segredo da Toyota? É confiabilidade mesmo, né? Alto valor de revenda. Confiabilidade, durabilidade, né? É a parte dos produtos Toyota, né? A confiança na marca também, a questão de status. E agora também, para manter essa liderança, a nova geração traz alguns atributos que a gente já mencionou aqui, tá? E com isso, garantir, né, essa parte de um bom desempenho nesse segmento de SUV, né? Garantir a liderança, né? Os concorrentes, eles não estão ficando para trás, cada vez mais avançando, e também chegou o momento da Toyota dar mais um passo aí, trazendo mais requinte, mais status para esse segmento e também novas tecnologias. A Toyota é um case no Brasil. Por que o Corolla vende tanto? A Hilux vende tanto e o SW vende tanto? São líderes nas suas categorias. Alto valor de revenda. O cliente Toyota já sabe que ele vai pagar, por exemplo, 100 mil reais num Corolla topo de linha, o Altis, mas que ele vai revender bem. Eu acho que a soma do conjunto, né, do pacote, não é então só o preço de aquisição, ou seja, o valor que custa o produto para se adquirir, né, seja 100 mil, 200 mil, enfim, né, mas o custo de posse também. Então, as manutenções programadas, o custo reduzido de manutenção, a questão de dor de cabeça com peça, com a logística e também a parte de revenda, né? E esses produtos Toyotas têm boa aceitação no mercado. Isso valoriza, né, esse segmento de veículos seminovos, veículos usados, e traz uma boa rentabilidade. Então, uma pessoa que compra o veículo zero hoje, ele já está pensando daqui 2, 3 anos, né, quando for revender esse veículo, para a questão de não perder o dinheiro investido, porque hoje no Brasil é um patrimônio, né? Exato. Carro no Brasil é muito caro. Então, aqui a gente é muito focado no valor de revenda. Tem que ser. Vale destacar que na nova geração, a SW4 aumentou sua capacidade off-road, né, Vitor? Aumentou ângulo de ataque, ângulo de saída e também a altura livre em relação ao solo. Aumentou de quanto para quanto? Era 222 milímetros, passamos para 286 milímetros. 286 milímetros, são 28 centímetros de altura livre em relação ao solo. Fechou, Vitor? Fechou. Muito obrigado. Muito obrigada.
Tá gostando do vídeo? Então não esquece de curtir, dá um like aqui embaixo e se inscreve no botão vermelho. Agora eu tô na estrada para sentir como se comporta essa nova geração da SW4 na versão topo de linha. A 120 km por hora, que é o limite de trânsito nessa rodovia, o contagiros marcam a média ali de 1.600 rotações por minuto. Proporciona uma rodagem bastante confortável. A Toyota diz que fez melhorias no isolamento acústico. A gente só escuta um pouquinho do barulho de vento e um pouquinho do barulho de turbulência, que é comum também nesse segmento de SUV médio. Mas é coisa pouca, nada que tire o prazer de viajar com esse SUV. A SW4 é um veículo perfeito para você encher o carro com a família, são 7 lugares, é o carro ideal para você pegar a estrada e sair viajando. Bom, rodamos até agora cerca de 150 quilômetros, sempre em rodovia. De acordo com o computador de bordo, estamos fazendo uma média de 10 km por litro rodado de diesel, o que bate certinho com a média oficial divulgada pela Toyota. Isso, não utilizamos em nenhum momento o modo Eco que tem disponível aqui na nova transmissão automática. Com o modo Eco acionado, ele reduz um pouco a performance tanto do ar-condicionado quanto do motor. A cabine é totalmente nova, mas o relógio digital azul continua lá. A SW4 traz materiais de melhor qualidade, como couro e plástico que imita madeira ou alumínio, mas ainda conta também com a presença de muito plástico rígido. O quadro de instrumentos traz uma tela de LCD ao centro, que exibe, entre outras informações, autonomia, consumo e o modo de tração selecionado. O SUV conta com 7 airbags, ar-condicionado digital, com saídas de ar e regulagem de intensidade na segunda fileira de bancos, abertura e partida presenciais, bancos de couro com regulagens elétricas para o motorista, abertura elétrica da tampa do porta-malas e câmera de ré. O multimídia com tela de 7 polegadas é sensível ao toque e integrado ao painel. Conta com funções de navegador GPS, TV digital, DVD, USB, Bluetooth e streaming de áudio. A ressalva fica para a tela de baixa sensibilidade. Vale destacar que as concorrentes diretas da Toyota SW4 são a Mitsubishi Pajero Full e a Chevrolet Trailblazer, que vai mudar esse ano, chega também trazendo novidade ainda em 2016. A nova versão a gasolina chega para brigar com o Hyundai Santa Fé e o Kia Sorrento. A evolução da SW4 da segunda para esta terceira geração é grande. O visual ficou bem mais moderno e com identidade própria. Enfim, a antiga alavanca de seleção de tração foi substituída por um botão no painel. O acabamento interno melhorou, assim como o nível de equipamentos. E o espaço, que já era bom, também se destaca com configurações de 5 ou 7 lugares. Se com a geração anterior a Toyota já era líder da categoria, com a terceira geração ela deve deixar os clientes da marca bem felizes.